Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Reflexão de Valor. Meu nome é Jardel Gambetta. No podcast dessa semana vamos falar sobre percepção. Mude sua percepção sobre a vida. Criamos através do nosso intelecto uma autovisão muito limitada de quem somos, do que é a vida. E toda essa identificação com certas crenças, com essa autovisão, nos mantém nessa limitação. E é uma limitação inconsciente, porque não percebemos que podemos mudar sim nossa realidade a partir de dentro. E é realmente a maior transformação que pode acontecer na nossa vida. Porque essa autovisão, ela vive de estar sempre certa, de manter os paradigmas ao qual foi criado, foi identificado, que é todo o conhecimento, experiência passada. E essa mania de estar sempre certa é algo desnecessário, mas que é o que mantém esse casulo psicológico. Porque o intelecto é isso, ele serve para nos proteger. Então a autoproteção dele nada mais é do que sua natureza. Cabe a nós descobrir a nossa consciência e não ficar mais identificado com essa forma de agir, com os pensamentos, com as atitudes, o qual nos mantém nessa inconsciência. Porque para você compreender melhor, não podemos compreender nada a fundo se ainda possuímos uma pré-interpretação sobre o que estamos procurando compreender. É essa pré-interpretação que nos distancia da verdade, porque aí nossa atenção acaba indo mais para os pensamentos do que realmente para o que estamos vendo. A gente não percebe, e quem não busca talvez se conhecer um pouco a fundo, não compreende de início que a nossa atenção está sempre nos pensamentos. Perdemos boa parte da nossa energia nos pensamentos, que é o que mantém nós fora da realidade, ou melhor, do presente momento, da percepção do agora. Porque você mesmo pode perceber que nossos pensamentos estão sempre pensando algo sobre o futuro, ou lembrando algo que já passou, ou associando até o presente ao que já conhece. Essa limitação de ver algo além do que estamos identificados e é uma ideia que possuímos e que cria todo o sofrimento. Por quê? Porque a mente, ou melhor, esse eu que a gente cria com o intelecto, ele é resistência. Você pode ver, a gente resiste tudo ao que é, porque a mente está sempre ou no futuro ou no passado, ela resiste ao presente momento, procura sempre algo à frente, sempre algo no futuro, para estar se satisfazendo. Quando, na verdade, se a gente aceitarmos verdadeiramente o presente momento, estaríamos usufruindo de uma experiência muito maior dele, de cada momento em que estamos verdadeiramente conscientes. E aqui eu quero deixar até uma breve explicação. Consciente, nesse assunto que a gente fala sobre a consciência, é realmente estarmos sem identificação com pensamentos incessantes a todo instante. Porque, para a grande maioria das pessoas, o estado de inconsciência é quando estamos dormindo. Mas por isso que a gente chama o despertar da consciência, porque eu sempre gosto de explicar, porque é o despertar do nosso pensamento, dessa autovisão, dessas crenças do qual nos limitam, né, a estar experienciando a vida de uma forma totalmente nova. Então, como eu estava falando, essa limitação, ela causa todo o sofrimento, porque a mente é resistência. E resistimos tudo o que é. E por que resistimos? Porque acabamos criando todo um script, toda uma cena, o qual nossa vida deveria acontecer. Todo acontecimento, toda situação, resistimos. E acabamos achando que deveria ser diferente, porque já tínhamos tudo planejado como a nossa vida deveria ser, durante a semana, durante o mês, durante o dia, durante cada momento. E agora, imagine se você fosse assistir um filme, o qual já saberia o que ia acontecer em cada cena. Esse filme não ia se tornar chato? Eu acredito que sim, porque estaríamos sem muita novidade. E na vida fizemos ao contrário. Ao invés de estarmos abertos a compreender o que nos causa tanta resistência em cada situação, cada momento, cada experiência que passamos, seja ela boa ou ruim, porque até mesmo cada experiência são tudo definições e conceitos pré-interpretações que já temos sobre o que acontece, de tratar como algo bom ou ruim.
Porque podemos mudar nossa percepção e de fato compreender as coisas de uma forma totalmente diferente, vendo que cada obstáculo, cada situação, cada sofrimento que acreditamos que seja algo ruim na vida, é para evoluirmos, é para nos compreender, buscar nos conhecer, a ponto de não ter mais aquela situação como algo ruim. É possível atingir essa consciência, porque não passa de consciência. A gente sempre pode estar olhando para a vida como uma oportunidade. Mas precisamos ter essa consciência para chegar, né, nesse estado de aceitação, de não resistência, que é a da mente. E o sofrimento ele acontece por isso, porque algo acontece fora do que imaginávamos. Mas se estamos sempre imaginando o que vai acontecer, acabamos perdendo também o presente. Pode refletir sobre isso e perceber se não é verdade. Toda a interpretação automática que possuímos acaba tirando o brilho de cada momento, e o qual, sem percebermos, criamos estados emocionais totalmente adversos, e muitos desses estados emocionais acabam nos levando, né, a vícios, a nos comportar indesejavelmente. Lá na frente a gente até vai reclamar, de repente, de ter se alimentado errado, de não ter dado a devida atenção para quem gostaríamos, mas aí não podemos nos culpar ou precisamos nos perdoar por tudo que já passou, o qual não talvez aproveitamos conscientemente, porque não tínhamos essa consciência. Mas por isso devemos, cada vez que chega uma mensagem como essa, parar de refletir. O que eu estou deixando de perceber? O que eu estou deixando de me conhecer, de experienciar de uma forma totalmente diferente? Porque esse falso eu criado pela mente, o qual nos identificamos e crescemos com essa ideia de quem somos, ele mantém nossos pensamentos incessantes. E tudo que vivenciamos, então, automaticamente já interpretamos. E essa definição, essa falsa percepção, que já definimos tudo como algo bom ou ruim, é que nos mantém nessa inconsciência. É que nos criam todos os tipos de emoções, não conseguimos perceber qual é o nosso estado emocional muitas vezes. Pode gerar uma ansiedade, pode gerar um estresse, e automaticamente já buscamos fuga, já buscamos distrações para nos satisfazer. Porque a mente é isso, o nosso eu criado pela mente é isso, ele sempre quer algo a mais no futuro. E passamos então a reclamar, um estado de reclamação seguida, uma atrás da outra, porque raramente algo fora nós vai acontecer de acordo com como imaginamos. E se de fato não estivermos sempre imaginando como deveria acontecer nossa vida, estaríamos muito mais tranquilos. A gente teria realmente a fé, que nada mais é confiar no que ainda não podemos ver, mas saber que é o melhor para nós. Agora, quando estamos sempre imaginando, é como a história do filme, a nossa vida vai ficar sem graça, porque já sabemos tudo que vai acontecer. Imagina como seria. Por isso, compreender que nossa interpretação sobre o que nos acontece e o que muda realmente nosso comportamento é o que pensamos sobre a situação. Ou seja, toda situação, por mais ruim que possa parecer, o que realmente nos faz sofrer ou resistir a ela, de fato, o que cria o sofrimento é essa resistência ao que acontece. Então, para nós, de momento, parece algo terrível, e o nosso sofrimento está ali, está nessa interpretação, nesse auto-julgamento que fazemos de nós e do que acontece. No livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey até relata uma situação, em uma cena em que ele estava em um trem, e quando um trem estava tranquilo, silencioso, e quando um senhor entra com duas crianças, as crianças impacientes começam a berrar, gritar, fazer todo tipo de travessura, brincar e mexer com os ocupantes do trem em qual estavam sentados quietos. Stephen Covey então se viu na necessidade de interferir e de fato começou a perguntar para o homem, né, se aquelas crianças era filho dele e por que estavam tão agitadas, já com um tom e com, no seu entendimento, com o seu estado de espírito incomodado, já querendo mudar a situação de uma forma
queria mudar a situação e de uma forma áspera, porque estava incomodado que o homem não faria nada. Parecia que o homem estava ali e não estava vendo aquela bagunça que os filhos estavam fazendo. Foi nesse momento em que o Senhor responde, é que acabamos de sair do hospital, ao qual a mãe dos 2 filhos dele, a esposa, acaba de falecer, e pelo visto as crianças não sabem como reagir a isso. E ele diz que ele também não sabe. Nesse momento a cara e toda a opinião do Stephen Covey cai por terra, desaba realmente. E então ele busca palavras para confortar. O que essa situação nos passa? Quando vimos uma situação, quando vimos até na nossa vida ou dos outros, que a gente acaba julgando com muito mais facilidade, a gente não sabe o que está realmente acontecendo. Mas a nossa verdade, a nossa perspectiva sobre aquilo sempre vai ser a verdadeira. Se não abrirmos a nossa mente, se não mudarmos nossa consciência e perceber que cada um tem uma visão sobre o fato, cada um tem uma perspectiva. Nesse caso ali, o Stephen Covey queria já brigar com o homem ou cobrá-lo, né? Por que as crianças estavam assim? E como uma simples informação, uma notícia mudou todo o cenário. Stephen Covey então relata que ele até falou palavras para tranquilizar e acalmar o Senhor, mas ele também falou que sabe que muitas pessoas no lugar dele nem iriam se sensibilizar com a história ou com a situação a ponto de falar algo diferente. Iria simplesmente, uns iriam se calar, outros iam continuar o discurso e manter a sua percepção, sua verdade absoluta. Então, muito do que vemos da nossa realidade está de acordo com de onde estamos. Na nossa posição atual é muito fácil criticar o outro quando está fazendo algo de errado, mas a gente acaba não percebendo que é uma perspectiva dele, que o saber não é fazer. Muitas pessoas sabem o que é certo, mas não está claro para ela que fazer o certo é o melhor. É difícil a gente aceitar isso porque acabamos tendo que aceitar que não estamos sempre certos também. Sobre todas as verdades, sobre tudo que a gente percebe, sobre tudo que a gente julga, sobre tudo que a gente critica. Por isso o autoconhecimento é um caminho para dentro e individual. Realmente para quem quer se libertar dos pensamentos incessantes, como eu falei, dessa autocrítica, auto-julgamento que temos de nós mesmos também, precisamos primeiro observar por que estamos sempre julgando e criticando o outro. Isso é a característica do eu criado pela mente, porque ele mantém essa noção, essa separação que ele cria. Esse eu psicológico criado, que nós criamos, ele se sente separado de tudo, de todos, de Deus, de tudo que pode existir. Então, a maneira para ele manter esse casulo psicológico, essa falsa ideia, por isso que eu chamo de falso eu, porque ele só existe na nossa mente, essa autovisão nossa, não precisaria existir porque somos um só, então nós acabamos nos separando de nós mesmos e criando todo o sofrimento. E é a forma que ele tem de se manter, criticando o outro, tirando sua atenção de si. E quando se sente ameaçado, até mesmo por uma crítica externa de alguém, nos causa sofrimento. Mas a gente não percebe que é apenas uma autovisão, não é real. Se a gente não estiver identificado, nada fora de nós pode nos afetar tanto quanto o nosso próprio pensamento sobre nós. Então, mudar a percepção é sobre compreender isso. Todo sofrimento é isso. Resistimos ao que nos acontece. Então, por já possuirmos essa visão de como deveria ser, como eu falei, acabamos resistindo. E a resistência cria energia negativa, que cria todo sofrimento. Sentimos até uma dor, muitas vezes, dor no peito, frio na barriga, a nó na garganta, é todo tipo de emoção que acabamos sentindo até fisicamente, mas é tudo questão de uma incompreensão, de uma escuridão no qual vivemos e que não conseguimos observar nossas reações, não conseguimos criar esse espaço de ter consciência e que podemos sim mudar e ter novas escolhas e mudar as lentes do qual a gente vê a realidade. E isso está muito ligado ao como. Por isso, o que nos acontece não é culpa nossa muitas vezes, mas como reagimos, isso sim, isso é onde podemos exercer a escolha. E o como está muito ligado ao ser, né? Ao que somos realmente. E por isso, quando a gente está identificado com esse eu da mente, é um eu da personalidade. E a personalidade nada mais é que essa autovisão. Ela não está ligada ao ser, ela está ligada à autoimagem que queremos passar para as outras pessoas.
Então até sabemos o que é o certo a fazer, mas não somos como deveríamos ser. Porque, como eu falei, o como está ligado ao ser. E se temos essa autovisão, acabamos nos enganando em muitas decisões e muitas escolhas sem perceber. Acreditamos sempre que é o certo, mas estamos agindo de forma a proteger esse eu, essa casulo psicológico criado pela nossa mente. Por isso o autoconhecimento é a desconstrução, a destruição de quem acreditamos ser. Para terminar, acabar com essa ideia, essa autovisão, esse falso eu, essa autovisão que acaba criando sofrimento e incompreensão de muita coisa sobre nós e sobre a vida. E realmente compreender que cada pessoa tem uma visão, ou ver devido à sua posição, e a gente só consegue perceber, ou melhor, a grande maioria das pessoas só percebem a vida de acordo com suas crenças, com as possibilidades, o conhecimento, a experiência qual já passou. E essa identificação é que tira todo o brilho, toda a compreensão, toda a percepção do agora, toda a energia do presente momento que poderíamos estar vivendo intensamente. Por essa semana, então, era isso, pessoal. Vamos juntos aí no despertar dessa consciência e devemos, então, a cada dificuldade, cada sofrimento, cada momento que a gente acredita que não deveria ser como está acontecendo, buscar por que nos perturba tanto, por que não compreendemos e de fato compreender que só nos prejudica, só nos afeta, só nos perturba tanto ainda, porque tem algo incompreendido aqui dentro. Tem algo aqui dentro que precisa estar mais claro, e o caminho de perceber e aumentar essa percepção é um grande início aí para estar evoluindo no autoconhecimento e realmente tendo novas escolhas sobre o que nos acontece. A gente acaba mudando as nossas lentes, a qual vemos a realidade, porque a gente não está mais identificado com as nossas crenças, com essas ideias, com essa pré-interpretação, o qual eu falei. E quando a gente muda o modo como a gente vê a situação, mudamos completamente a situação. Colocamos consciência na situação, podemos sempre ver por uma perspectiva melhor. E quer você acredite ou não, isso é o que faz toda a diferença em sua realidade, em seu presente momento, em seu futuro até mesmo. O futuro é algo que a mente própria cria, em pensamentos, imaginações, mas a gente só vai poder mudar o futuro no agora, no presente. E é fazendo escolhas diferentes agora. Para fazer essas escolhas, então, a gente tem que estar apto, né? A gente tem que ter uma nova visão, uma melhor perspectiva sobre a vida, sobre quem somos. Por essa semana era isso, então, e vamos juntos no autoconhecimento. Um grande abraço e até a próxima semana.